Aqui você tem uma vista bacana assim para a Candelária, né? E aqui é exatamente o lugar onde todas as manifestações ocorrem, né? Como você viu aqui, nós não temos um vidro à prova de som, então por diversas vezes eu faço as reuniões aqui com trilha sonora, né? E às vezes elas até são contra nós mesmo, por conta desses temas da privatização, etc. O pessoal vai para lá e põe a boca no trombone mesmo e não é baixo. Bastante as usinas nossas, né, as mais importantes são aqui, Angra, Itaipu, então Belo Monte, a subestação em Porto Velho, que é de Santo Antônio. E aqui é a sala de reunião que a gente faz as reuniões do conselho e de diretoria. Né? Essa sala é chamada de Mineirão, né? E Mineirão, em grande medida, aqui por conta você teve muitos mineiros que tomaram, que lideraram a Eletrobras. Né? Eu estou há quase 22 anos como presidente de empresa. Eu tinha me organizado na saída da CPFL para ser conselheiro de administração. Eu já era de algumas organizações e tinha vários convites para ser. Era um pouco um plano de vida onde eu podia contribuir com a minha experiência de 20 anos de presidência e ter um pouco mais de tempo para mim e para minha família, que é um sonho que eu ainda não realizei, preciso realizar. Uma parte do que eu estou fazendo aqui é corrigir erros do passado. E uma parte do que eu espero deixar aqui são sementes para fazer da empresa muito melhor no futuro e que ela não caia nos erros do passado. Para o país é a mesma coisa. O país é uma Eletrobras grande que tem um conjunto de acertos, tem uma história bonita, mas que tem erros e que a gente não pode esquecer deles. A eleição é a hora de você fazer essas escolhas. Quando eu cheguei aqui, uma coisa que ficava muito clara, nós tínhamos muito mais pessoas do que precisávamos, uma estrutura assim, de gestão muito grande, muito maior do que qualquer uma que eu conhecia, e nós tínhamos também alguns penduricalhos, assim, uma coisa conhecida que é o chamado artigo 37. São pessoas que vêm, eu poderia vir para cá e trazer 2 assessores. O problema é que esses assessores vieram e não foram. As pessoas que trouxeram foram, mas eles ficaram. Eu tinha mais de 30 aqui quando cheguei. E até era uma demanda que os próprios empregados, os sindicatos cobravam. Falaram assim, olha, os caras não saem, os salários muito altos e tal. Nós acabamos com todos. Retiramos todos eles da empresa. Eu já entrei aqui com a missão de alguma maneira, implantar a lei das estatais na companhia. Então, assim, eu recebo ligação de político, claro que recebo, mas é muito pouco. Né? Nós já tivemos político aqui dirigindo a companhia, claro que tivemos. Né? Hoje não pode mais. Hoje não é possível a um político ou um parente de político, né, até 3º grau, etc. Até nesse ponto chega. Né? Você tem que ter requisitos de formação, requisitos de experiência para poder ser um dirigente ou conselheiro dessas companhias. E aqui você vai ver por que... Primeiro, esse gráfico é interessante pelo seguinte, você olhar de 60 a 2024, e aí a gente tem uma clareza da importância da Eletrobras. Né? Você vê que tinha praticamente pouquíssima transmissão, né? Você foi avançando. Em 80 a gente já vê aqui o Sudeste e o começo do Nordeste bastante integrado, né? Já com linhas de transmissão. Isso é importante por conta o Brasil otimiza cascata de rio. Se não tiver transmissão, você não tem como otimizar. Você vai ver que em 90 esse trabalho já avançou, em 2000, e aí você vai entender por que é importante investir. Veja, daqui de 2010 para 2024, você vê um Brasil muito diferente, né? Muito integrado. Esse é o máximo da otimização dos nossos sistemas
de geração, que agora não são só mais hidráulicos, são hidráulico, eólico, solar, termonuclear e inclusive termoelétricas a gás, mas ela precisa, para ser o máximo otimizado, de transmissão. Nesse sistema, metade disso aqui, teoricamente, é a Eletrobras. Se a Eletrobras não tiver capacidade de investimento, esses sistemas não vão ser desenvolvidos da forma como estão aqui colocados. Nós precisamos retomar essa capacidade. Daí a importância de ter uma estrutura de capital que seja adequada. Se olhar 2010, 2015, 2024, você vê, primeiro, o que o investimento é capaz de fazer. A energia vai ficar certamente mais confiável, né, por conta desse sistema, e certamente mais barato também, pela otimização que os sistemas de transmissão dão aos sistemas de geração de energia. A capitalização é a forma de libertar a empresa para o investimento, um investimento que interessa à sociedade brasileira. Hoje nós não conseguimos fazer. Com a capitalização nós passamos a ter independência e capacidade de fazer mais de 14 bilhões de investimento por ano. Nós tínhamos, em 4 anos, de 2012 a 2015, nós acumulamos 31 bilhões de prejuízo. Em 2016, nós já conseguimos ter lucro, 3 bilhões e meio. Em 2017, nós melhoramos o nosso EBITDA. Se a gente for pegar a geração e operação de caixa, de 2015 para 2017, em 2 anos nós aumentamos em 111%. Tá? Então essa também é uma coisa boa, embora em 2017, no trabalho muito forte de arrumar balanço, etc., nós tivemos um pequeno prejuízo entre aspas, de 1 bilhão e 700. Ainda estamos no lucro na nossa gestão, mas agora temos um balanço bastante saneado. Só para a gente manter a nossa participação de 31% na geração e 47% na transmissão, nós precisaríamos investir 14 bilhões de reais por ano. Hoje nós só conseguimos investir 4. O setor de energia é um setor que busca a consolidação por causa da eficiência de custos que a consolidação dá. Escala é uma palavra de ordem, que não é comum, por exemplo, um país como o nosso, com 60 concessões, é que elas não sejam consolidadas. E a consolidação é boa por 2 coisas. Primeiro, por você incorporar tecnologias que empresas menores não conseguem fazer. Empresas maiores conseguem trazer as tecnologias mais avançadas. Você vai entrar agora numa fase onde o consumidor vai escolher a tarifa durante o dia, durante o ano, né? Aquela tarifa que melhor convém a ele. Né? Isso vai precisar de medidores eletrônicos, vai ter essas coisas que a gente já tem com o celular, vão ser incorporadas ao setor elétrico, além da possibilidade de você ter a sua própria geração solar no telhado da sua casa. Então, essas coisas dependem de escala, depende de você ter operadores mais eficientes e mais sintonizados com esse tipo de coisa no mundo. Agentes de grande porte são os agentes que conseguem fazer com que o sistema seja mais eficiente, de que o sistema seja mais amigável com o meio ambiente, que tome conta do meio ambiente e que seja mais barato. No final das contas, o que a gente tem, por exemplo, na competição é que resulta o preço mais baixo. São 6 empresas em 6 estados, então uma distribuição relevante, porque é a única empresa que distribui energia em cada um dos estados, que esses estados têm uma perspectiva de crescimento importante, então essas empresas são importantes para ele, mas lamentavelmente são empresas que são ineficientes. A gente percebe assim, quando a gente compara a duração e frequência de interrupção, são as maiores brasileiras. Quando a gente compara perdas, né, que envolve fraude, gato, etc., nós temos um estado que tem 43% de perdas. Essas distribuidoras só têm 2 caminhos. Ou elas são vendidas, privatizadas, ou elas serão liquidadas. É uma operação que é semelhante àquela que ocorreu, por exemplo, na rede ferroviária federal. Nós teríamos aí que fazer quase como se fosse um processo de recuperação judicial de uma empresa que prestava esse tipo de serviço na área de distribuição. Estou mostrando isso aqui porque você falou várias vezes da quantidade de cigarro que eu fumava. Então, acho que você errou. Eu sempre fumei menos cigarro do que você falava, né? Mas aqui eu mudei de hábito. É uma coisa bacana, assim, porque eu até brinco, assim, porque isso aqui é meio bem tecnológico. O gosto é semelhante, né? Mas o bom, além de não fazer mal, você vê, não tem fumaça e não tem cinza. E depois que você terminou, você coloca aqui e acabou. Está mudando a minha vida, assim, né? Eu acho que vai mudar a vida de muito fumante. Quantos anos de setor já? 40. 40 anos. Só 40.